aula 9 hoje. E hoje a gente vai mostrar em mais detalhes o significado de dispersão, né? Na última aula a gente conceituou dispersão, mas não mostrou o efeito de velocidade de grupo poder variar, né? À medida que uma onda se propaga no meio. A gente vai ver quais são as consequências do fato da velocidade de grupo poder variar no meio dispersivo, certo? Então, esse é o nosso tópico de hoje. Ele vai mostrar algumas simulações interessantes, né? Vocês vão descobrir por que a vinheta desse curso, né? O significado daquela vinheta que tem no começo, né? Tem um negócio se propagando ali, a gente vai ver por quê, certo? Então, esse é o nosso tópico, né? A gente vai falar sobre a propagação de pacote de onda em um meio dispersivo, né? Inicialmente, vamos admitir aí, certo? Você tem um pacote de onda, digamos assim, né? E esse pacote de onda ele está distribuído no espaço, né? Se você, por exemplo, você tem um laser, de repente você bloqueia o laser, né, por um determinado de tempo. Então, dependendo do tempo que você bloqueia, né? Ou que deixa passar, ou ao contrário, né? Você está se bloqueando e deixa passar pulsos luminosos, esses pulsos vão ocupar uma região no espaço, né? Então, a velocidade da luz, né, vai determinar qual a região ocupada no espaço por cada pulso que você interrompe no intervalo tal qualquer, né? Então, mais ou menos C vezes tal vai ser a região espacial ocupada. Então, é isso que a gente quer ver. No espaço, você tem um pulso se propagando no espaço, né, que ocupa uma região espacial. Depois de uma certa propagação no meio dispersivo, como é que esse pulso vai se comportar? Tá? Então, a gente vai admitir um pulso, né, que seja decomposto, tá certo? O pacote de onda, né, ele tem um espectro, né, ou seja, cada onda plana tem um fator de propagação exponencial complexo, né? Se tiver no sentido mais E, é essa forma, frequência ômega, né? Se tiver no sentido menos E, a gente vai admitir que K possa mudar de sinal. Então isso vai levar em conta a possibilidade de você ter pacotes de ondas propagando em direções para frente ou para trás, certo? Né? Essa onda que nós sabemos é que satisfaz a equação da onda, né? Derivada segunda, tá certo? 1 sobre V de K depende da relação entre ômega e K, né? Certo? E essa velocidade é que chama de velocidade de fase, né? É a razão, certo? Entre ômega e K, né? Certo? Essa razão aí. Essa velocidade de fase, cada harmônico, cada onda plana teria uma fase que se moveria com essa velocidade, né? Então a pergunta é a seguinte: qual seria a evolução espacial de um pacote que tenha várias ondas planas que compõem esse pacote, certo? Depois de se propagar no meio dispersivo, né? E a relação de dispersão do meio é definida pela relação entre ômega e K, né? Essa razão aqui. Se essa razão for constante, você está no vácuo, certo? Praticamente, né? Se você está no meio material, essa relação depende das características do meio material, né? Então, nós sabemos que se você tem... A gente pode sempre decompor a nossa função, né, como sendo aí um determinado ponto de coordenadas. Então, você injetou aqui um pacote de onda, tá certo? Né, no meio, né, ele vai se propagar aí no nosso meio dispersivo. Digamos que aqui o pacote tenha dependência com a coordenada e com o tempo se dizer depois de um certo comprimento, chamar de dizer esse comprimento, tá certo? O comportamento do pacote vai ser, aliás, aqui precisa dizer zero, né? Precisa dizer zero T no caso, certo? Depois de um certo tempo, né? Depois de uma certa distância, ele vai ser psi dizer T, né? Certo? E, obviamente, a gente decompõe isso em ondas planas,
né? E, como a gente falou anteriormente, recompõe aqui na saída. Essa função precisa ter na saída vai ser uma integral de Fourier que a gente falou anteriormente, né? Pode ser escrita, né, uma função real dessa forma aqui, né? Tem alguns comentários importantes a fazer aqui sobre a questão de como a gente vai ter a liberdade de ter número de onda negativa e positiva, a gente vai ter que fazer algumas considerações a respeito da relação de dispersão. Então, se que você tem a decomposição, né? Exponencial de menos JKZ, exponencial de J ômega KT, ômega de K, né? Eu estou botando ômega de K aqui para lembrar que ômega depende da frequência. Mais o complexo conjugado disso aqui, daí você teria duas vezes a parte real, com esse 1/2 cancela. Então, mais o complexo conjugado, em princípio eu não vou escrever ele, tá certo? Deixar assim, né? Então, veja, para mim determinar... observe que cada componente satisfaz uma equação diferencial, certo? Cada componente de frequência, cada onda plana, né, satisfaz uma equação diferencial de segunda ordem, e, consequentemente, psi satisfaz uma equação diferencial de segunda ordem. Para você completamente determinar psi, depois de um certo tempo t na coordenada z, você precisa saber a condição inicial, certo? E a derivada, né, da função, né, que é a equação de segunda ordem. Você precisa psi no determinado no início, tá certo? E sua derivada, né? Então você teria aí essa aqui seria a expressão que eu acabei de escrever, né? Complexo conjugado, tá certo? Só meio reto, né? Podia ser mais curto. Será que eu posso setar isso aqui? Deixa eu ver rapidamente. Peraí. Propriedades. Propriedade não. Eu não tenho. Quando ele faz isso. Muito bem, então observe aqui, tá certo? Que eu preciso saber, né, a função, certo? E a condição inicial, né? Preciso dizer zero, certo? E sua derivada em t igual a zero, né? Bom, se você pega a expressão aqui, né, nessa expressão, fazendo t igual a zero, né, esse termo aqui vai embora, certo? Então, isso aqui também. Então, nós temos aí uma primeira equação, tá certo? Essa equação aqui. Né? E se você calcular a derivada, né? Acho que é meio maluco aí, né? Se calcula a derivada disso, né? Então, a derivada disso aqui, em relação ao tempo, vai aparecer um J ômega, né? Vai baixar aqui, tá certo? J ômega, né? Pode estar ruim de escrever aqui, não sei porquê, mas... É por causa do ponteiro, né? Deixa eu ver se eu desativo ele aqui, peraí. É porque ele também compete aqui com banda aí, né? Deixa eu ver se fica melhor agora. Aqui vai aparecer um J ômega, né? Tá meio ruim. Ainda bem que ele é redondo, né? J ômega, né? E aqui aparece um menos J ômega, né? Certo? Não tem nada a ver com o não. Certo? Então você tem uma segunda equação. Observe, você tem duas incógnitas, né? A de K conjugado, certo? É um parâmetro, né, que não pode ser utilidade de K, é o conjugado de A, né? A sendo número complexo tem dois parâmetros, né? Então, A de K e A de K conjugado sem parcial imaginária, então você precisa determinar dois parâmetros para determinar A de K, né? Então, você tem a segunda equação, que é a derivada. Ou seja, dado isso aqui, tá certo? Você tem uma relação integral, né? Integral de Fourier, certo? Eu sei transformar no inverso para determinar o A de K e o A de K conjugado. E aqui também, né? Um tipo de transformar de Fourier que envolve isso aí, né? Se você olhar para essa equação aqui, certo? Fazendo aquele artifício, vamos calcular a transformada inversa, né? Você pode até pular isso aqui, tá certo? Mas essencialmente é o processo de cálculo de transformada inversa. Multiplica pelo conjugado no ponto K', tá certo? Isso aí, né?
Aí fica esse fator aqui, aparece, esse aqui também. E integra agora, né? Você integra agora em calinha, né? Em ambos os membros, tá certo? Bem devagar. Tá? Você integra em calinha ambos os membros. E aqui você tem a exponencial complexa, cuja integral em calinha dá delta, função delta, 2 por delta, tá certo? Daí você vai tirar uma primeira propriedade, né? Usando essa propriedade aqui, certo? Então você tem aí, você obtém, né, depois de uma pequena coisa, você tem uma primeira relação, né, envolvendo os parâmetros que são as incógnitas, né? Certo? E da mesma forma, se a gente fizer procedimento semelhante, fizer multiplicar por J calinha integrar em calinha, tá certo? A gente vai obter uma segunda relação entre A de K e A de calinha, né? Essas relações, elas... deixa eu botar aqui. Tá a álgebra. Pronto, aqui está a solução para A de K, tá certo? E o conjugado vai ser o conjugado dessa expressão. Mas aqui mostra o seguinte, se eu souber, certo? Se eu souber a condição inicial, ou seja, a função e sua derivada, eu determino o A de K, e determinando o A de K, eu tranquilamente, né, eu obtenho a evolução do meu pacote de onda, né? Porque determinando o A de K é o que eu preciso calcular. Posso calcular agora essa integral em qualquer lugar. Tá? Então essa é a receita. Certo? É importante observar uma nuance dessa formulação que é diferente do que ele falou na última aula, certo? Quando eu faço uma decomposição de Fourier no espaço Z, né? Deixa eu mostrar aqui a expressão original. Certo? Vamos olhar para essa expressão aqui. Olhem para essa expressão aqui, tá certo? Para mim, compor um pacote de... Suponho que eu faça C igual a zero, né? Não, esse aqui vai desaparecer. C qualquer, certo? Observe o seguinte, em T igual a zero. Se eu botar isso aqui em T igual a zero, certo? Uma função de Z, que é o que eu vou gerar, ela tem que ser uma função composta de ondas planas se propagando ou para a direita ou para a esquerda, tanto faz, né? Porque esse cara aqui muda de sinal, a integral de menos infinito é mais infinito, certo? E observe o seguinte, para que isso realmente represente ondas que se movem para a direita e para a esquerda, quando eu mudar o sinal de K, o meu ômega não pode mudar de sinal. Tá? Por exemplo, para K positivo, isso aqui, do jeito que está aqui, representaria uma onda se propagando para a direita. Se K mudar de sinal, e se eu não mudar o sinal de ômega, quando K mudar de sinal, então isso vai me representar uma onda se propagando para o lado esquerdo. Tá? Então eu tenho que saber disso para dizer que a função ômega ela é uma função par de K. Ela não pode mudar de sinal. Porque se eu mudar de sinal, eu estou desfazendo o que eu fiz. Eu estou só considerando ondas propagando para a direita. Então, nessa formulação que ele decompõe no espaço, tá? Quando K muda de sinal, ômega não muda. Tá? Isso é importante saber disso. Tá? Ou seja, ômega tem essa propriedade aqui. Né? Ômega é uma função par de K. Certo? Então, com essas condições, por que isso é importante? Porque existem aqui algumas... Quando a gente tirou... aparece... recompôs as integrais, né? Fazendo variáveis mudar de sinal, etc. Daí aparece uma ômega de menos K, e com essa propriedade, certo? Fica mais fácil de obter, tá certo? A solução final, né? Que a gente obteve aqui. Tá? Isso é um detalhe importante do desenvolvimento para você determinar o A de K corretamente, certo? Então aí está a solução, e a gente pode agora usar essa solução para determinar um pacote de onda se propagando no meio dispersivo. Né? Então aqui está a receita. Né? Primeiro, dadas as condições iniciais, se obtém a amplitude A de K, dessa equação aqui, que é a receita, a transformada de Fourier, né? No espaço transformada KZ, né? Certo? Espaço de coordenadas Z para o espaço de número de onda K. Né? E com isso você calcula agora se ele tem em qualquer lugar, como sendo a parte real, né, dessa integral de Fourier, que envolve essa exponencial aqui, essa combinação de exponenciais. Certo? A gente pode resolver isso exatamente
se a gente considerar essa solução, a solução desse problema tem a solução exata, se você considerar um pacote gaussiano, que vai fazer agora, tá certo? Se propagando em um meio de dispersão quadrática. Né? Em outras situações, tem que resolver numericamente a propagação, que vai ser tema de uma lista de exercícios, tá certo? A gente vai fazer, vamos fazer um pulso retangular, como é que esse pulso evolui, ele começa a ficar arredondado. Né? As componentes de alta frequência começam a ser filtradas, você vê aquele pulso retangular começar a ficar cada vez mais suavizado. Né? Mas essa solução aqui é exata, tá certo? Então, vou fazer esse exemplo aí, certo? Vamos considerar um meio, né, que tem essa propriedade em que o epsilon no meio, certo? Aqui é muito melhor de escrever, né? Tem um comportamento tipo parecido, tá certo? Sobre epsilon zero, né? Tipo um plasma, né? Esse é um meio de expressão quadrática, mais ou menos, certo? A gente vai ver. Ou seja, acima da frequência de plasma, qualquer material tem esse comportamento, né? Metais também, acima da frequência de plasma, tem esse comportamento. Eu suponho que você tenha a propagação no meio que tem essas características. Na realidade, guia de onda, né? Como a gente vai ver a relação de dispersão que a gente vai obter, essa relação de dispersão que a gente obtém é muito próxima de um guia de onda de micro-ondas típico, tá certo? Então, quais são as consequências de um epsilon que varia com a frequência dessa forma, né? Bom, o K, né, é ômega sobre C raiz de N, raiz de epsilon, aliás, né? Que é a raiz disso aqui, certo? Daí, se eu elevar ao quadrado, né? Você tem aí Kc ao quadrado, né? Igual a ômega 2 menos ômega p ao quadrado. Daí você tira a relação entre ômega e k, né? Ômega 2 igual a ômega p ao quadrado, né? Passa para lá. Mais Kc ao quadrado. Essa é a relação de expressão. A função ômega de k está aqui. Essa é a solução dessa equação aí. Observe que para k igual a zero, né? Vou ver uns pontos aqui desse k igual a zero. A frequência mínima, né? Se k mudar de sinal, né? Isso aqui tem um valor mínimo, né? Isso aqui é o número real. Então, ômega é igual a ômega p. Né? Se k tende a infinito, se k é muito grande, né? Isso aqui é desprezível em relação a isso, né? Você fica ômega é igual a k vezes c, que é a relação de dispersão de um fóton no vácuo. Tá? K vezes c é exatamente isso. Então, essa função, né? Ela se comporta como uma função linear para k muito grande, né? E ela vale ômega p exatamente em k igual a zero. Se não fizesse um gráfico, né, ela teria esse comportamento aqui. Vamos ter um gráfico aqui, direto, sabe? Tem esse comportamento aí, sabe? Nosso plasma, né? A relação de dispersão é essa, né? A relação ômega versus k, né? O valor mínimo é p tende, né, a relação de dispersão de uma onda no vácuo, velocidade c. Né? Então a gente quer analisar aí nessa região de pequenos k's, certo? Para k pequeno, a gente quer ver como é que essa relação de dispersão se comporta, né? Então se você olhar para essa expressão aqui, né, voltando, né? Ômega 2 igual a ômega p ao quadrado em evidência, certo? 1 mais Kc sobre ômega p ao quadrado. Né? Voltando a extrair a raiz novamente, ômega igual a ômega p, raiz disso aí, tá certo? No meio, né? Se isso aqui for pequeno, ou seja, para pequeno k, né? Se Kc for muito menor que ômega p, esse termo é pequeno, então a gente pode fazer uma aproximação de primeira ordem, né? Então esse aqui vai ser, raiz quadrada vai ser 1 mais a metade do argumento. Tá? Então a relação de expressão fica ômega igual a ômega p para pequenos k, né? 1 mais Kc sobre
ômega p ao quadrado, pode botar dessa forma aqui, vou botar assim, ficar assim. 1 mais, uma outra letra diferente, né? Vamos fazer assim. Mais um coeficiente, né? Certo? Que é o quadrado de K, né? É isso aqui sobre 2, né? K2 sobre 2, e o A2 é o que? É simplesmente C sobre ômega P, né? Certo? Esse A2, A igual a C sobre ômega P. Esse é um parâmetro que é um comprimento, né? Comprimento, né? Tipo, é um comprimento típico, digamos assim, certo? Então a gente está falando para K igual a 1 sobre A, isso aqui dobra, né? Certo? Isso aqui é um meio, mais ou menos, né? Então a aproximação é válida até esse comprimento de onda, digamos assim, até um comprimento de onda da ordem de A, certo? Porque o segundo argumento vai ser meio, aliás, né? Certo? Então, e essa relação é quadrática, né? Então nessa região que vocês estão vendo aqui, né? Essa região quadrática, né? É que você tem uma relação soma entre quadrados, né, de K e C. Aqui é a região quadrática, como é a função quadrática de K. Né? Então é nessa região que a gente quer analisar o comportamento do nosso pacote de onda. Vamos admitir, certo? O olho aberto aqui, que o nosso pacote de onda tem uma configuração inicial, né, dada por essa expressão, ou seja, uma gaussiana modulada por uma portadora. Ele está falando de modulação espacial, tá? Não é no tempo, não, no espaço. Tá? Então você tem uma gaussiana, Z2 sobre L2, certo? Largura Z igual a L cai para 1 sobre E, né? Modulada por uma função, uma portadora de frequência espacial K0, né? Número de onda K0, de alta frequência em relação a isso aqui. Ou seja, se você olhar, isso aqui é uma função gaussiana, né? Mais ou menos assim, modulada por uma alta frequência, tá certo? Que é o produto dessas duas funções. E você tem algo parecido com isso aqui, né? Algo parecido com isso aqui, certo? Essa função aí, né? Então a frequência é alta, quer dizer que o comprimento de onda da portadora é muito menor do que L, certo? Que é a largura típica da gaussiana, né? Então você está modulando. Isso aqui é no espaço, né? Isso aqui é em t igual a zero. Essa pacote de onda está localizado nessa região espacial, certo? De uma largura aproximadamente 2L, vamos dizer assim, tá? Então a questão é o que acontece depois que você propaga esse pacote. Vamos admitir, vocês lembram que a solução da A de K depende da condição inicial e da derivada do pacote de onda, né, que está aqui em cima. Tá? A gente pode fazer hipótese simplificadora só para ver as características do resultado, admitir que a derivada em t igual a 0, certo? Para entender isso vendo o resultado, o que quer dizer uma derivada a zero. Né? Então a gente vai admitir que esse termo aqui não existe. Então a solução fica simples, né? Você primeiro determinar a de K sabendo a configuração inicial do pacote de onda, certo? E depois calcula a solução, né? Sabendo a de K a solução geral. Certo? Tranquilo, né? Sem problema. Certo? Bom, então observe que essa função cosseno, né? De K0Z. Só alguns detalhes da álgebra aqui, certo? O cosseno de K0Z pode ser escrito, né, com uma combinação de exponenciais complexos, certo? Tá? E lembrando a formulação, né, eu tenho exponencial gaussiana vezes as exponenciais complexas. Né? Isso vai ser jogado nessa expressão aqui. Né? Então vai aparecer aqui a gaussiana, desculpa, é A de K primeiro, né? Pronto.
aqui tem a exponencial complexa da transformada de Fourier. Vai aparecer uma gaussiana e exponenciais complexas da portadora, né? Então, essencialmente, ele vai ter transformada de Fourier da gaussiana que nós conhecemos já, certo? Eu espero que vocês conheçam. A gente conhece já isso, né? A gaussiana tem a transformada gaussiana também, tem aquela questão de inverter o fator de escala, etc. Certo? Da outra gaussiana, você inverte, a largura fica 1 sobre a largura, né? Assim por diante, certo? Bom, essa álgebra vai ficar para vocês fazerem, né? Aqui tem, mostrando como é que calcula a transformada gaussiana, né? Um exercício lá de sistema linear, eu acho, né? Só para... a transformada gaussiana aqui, né? Fazer isso, né? O artifício é derivar em relação a K e mostrar que essa função, que é a transformada gaussiana, satisfaz uma equação diferencial desse tipo, que por integração direta, né, permite obter a transformada. Certo? E esse f de zero é a integral de uma gaussiana, que é conhecida. Tá? Então, aí tem uma contaria aí para fazer, certo? Mas essencialmente, isso permite você calcular, né, o parâmetro lá de K, que é o parâmetro necessário para você propagar o pacote de onda. Certo? Deixa eu ver se eu divido essa janela aqui em duas. Eu posso dividir, pronto, aí fica melhor. Pronto. Deixa eu ficar vendo a forma aqui em cima, tá certo? A gente vê aqui embaixo, né? Muito bem. Tem um detalhe, né? Essa função aqui é uma função quadrática de K, tá certo? É por isso que vai dar certo a conta, né? Aqui você tem uma função gaussiana, cuja transformada é gaussiana, é a função quadrática de K, certo? Aqui essa função é a função quadrática de K, que a gente acabou de falar aqui, mostrou aqui, certo? Essa função tem a forma quadrática, a dependência de ômega em K, né? Então, obviamente, eu posso combinar a dependência quadrática em K num fator gaussiano apenas, e no fundo o que eu vou ter, completando quadrados, etc, etc, é a transformada. Se calcular isso aqui, vai ser calcular a transformada de uma gaussiana. Depois de completar todos os quadrados e fazer tudo isso. Por quê, né? Só repetindo. Porque isso aqui depende do quadrado de K. Aqui você tem algo que foi calculado, que é a transformada de uma gaussiana, que é uma gaussiana. Tá? Então você essencialmente pode ajeitar as coisas de forma que você tenha só calcular a transformada de volta do tempo de uma gaussiana. Né? Depois de algumas etapas... chega-se nesse resultado aqui. Eu acho que eu posso, acho que não vai mais precisar voltar. Aqui, né? Depois de algumas páginas aqui, né? Só vai tentar analisar as características aqui. Chega nesse. Acho que eu não preciso separar. Chega aqui nesse. Resultado aqui, certo? Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho. A função de onda é composta de duas partes, né? Uma função que viaja para a direita e uma que viaja para a esquerda, e a que viaja para a direita tem esse comportamento aqui, certo? Vamos olhar para essa função e tentar entender, né, as características dela. Deixa eu fechar aqui esse quadrado, esse colchete, né? Bom, o que a gente observa aqui? É uma função. Aqui tem coordenada Z, aqui tem parâmetros, né? A é um parâmetro característico do fator na frente do quadrado de K, tá certo? Aparece o tempo aqui, né? Aparece um fator aqui embaixo, né? Complexo, raiz de número complexo, não é complicado, tá certo? Né? E aqui aparece, isso aqui é tudo constante, né? Observe aqui, tá certo? Isso aqui é coordenada Z, né? Isso aqui é um deslocamento de fase, né? Que não depende nem de tempo, nem de coordenada, nem de nada, só depende de parâmetros, tá certo? Mas isso aqui é uma função gaussiana, mas só que não é muito bem uma gaussiana, porque observe que isso aqui é um número complexo, embaixo, tá? Né? Na gaussiana convencional, que a gente está acostumado, né? A função quadrática sobre número real aqui embaixo. Você teria uma interpretação direta, né? A gaussiana, se você tivesse aqui uma largura, né? Você teria essa interpretação, certo?
Se você olhar para a relação de expressão, a gente vai tentar interpretar esses parâmetros, né? Vamos tentar dar um significado para eles. Observe aqui a relação de expressão, vou repetir aqui embaixo, certo? Ômega igual a ômega P, né? Um mais A2 K2 sobre 2, né? A igual a C sobre ômega P, né? A velocidade de grupo desse pacote de onda é d ômega dk, certo? De cada, né? Em cada número de onda k é d ômega dk. Então, VG, velocidade de grupo, é d ômega dk. Se você calcular d ômega dk, vai dar uma função linear, que é derivada de uma quadrática, né? Vai dar ômega P, 2 com 2 cancela, a 2K, ou se quiser, né? Bom, pode botar o A aqui e expressar em termos do C e ômega P se quiser, certo? Especificamente, na frequência espacial da portadora, a velocidade de grupo vale um valor específico VG0, né? É quando K for K0, certo? Ômega A2, K0, né? A velocidade de grupo varia com K, não é constante, né? E a derivada dessa velocidade de grupo é constante, né? Se eu calcular VG', né? Derivada de VG em relação a K vai dar ômega P2, tá? Então nós temos esses parâmetros aí, né? Então, olhando para a expressão, a gente vai definir aqui a meia largura complexa como sendo esse parâmetro que aparece aqui. E vamos tentar interpretar. Então, esse parâmetro aí, né? Esse aqui é o quadrado, né? Certo? De comprimento, né? Dimensionalmente é quadrado de comprimento. Né? Então, se eu chamar W, isso aqui é um W, isso não é ômega não, deixa eu fazer um W minúsculo, né? De T, certo? Chamar de L raiz, né? De 1 menos J 2. Observe o seguinte, eu posso converter, né? Eu estou dando significado às coisas porque a gente vai converter os parâmetros que aparecem lá nesses parâmetros que a gente está vendo aqui, VG', VG, etc. Tá certo? Então já escrevendo em termos desses parâmetros, então aqui aparece a derivada VG', né? T sobre L2. Esse é o termo que aparece nessa expressão ao quadrado, certo? Aqui, esses parâmetros já convertidos para VG', ômega P2, etc. Isso aqui é VG', né? VG', T sobre L2. Né? Então, você tem aí W ao quadrado é igual a L2, que é exatamente o que está ali embaixo, está no denominador da função gaussiana, igual a L2, né? 1 menos isso aqui, né? VG' é exatamente o que vocês estão vendo lá, ômega P2, né? 2 VG' T sobre L2, né? Isso é W minúsculo, tá? Então, se a gente for analisar, observe que isso aqui é o quê, né? Se vocês olharem para esse termo aqui. Isso aqui é a frequência no número de onda K0, certo? Que é a relação de expressão, né? Ômega igual a ômega P, 1 mais A2, K0 ao quadrado, sobre K2 sobre 2. Para K igual a K0, isso aqui dá aqui, ômega 0, certo? Né? Isso aqui, né? Isso aqui é a frequência, né? Aqui, está aqui escrito, né? Ômega 0, certo? Ômega 0. Isso aqui está assim estranho hoje, né? Então, isso aqui é isso, tá certo? Isso aqui é W de T, uma largura complexa, tá certo? A gente vai tentar
interpretar. Então, o pacote de onda fica... Outra coisa, olha para esse termo aqui, né? Ômega PA2 é a derivada... Aliás, ômega PA2K0 é a velocidade de grupo, certo? VG0, né? Certo? Ômega PA2K0 VG0. Então, esse pacote de onda ele pode ser escrito assim. Vamos escrever ele aqui. Deixa eu ver aqui melhor, certo? Psi mais, né? De ZT igual a 1 sobre 2. Observe aqui, né? Aí tem um errozinho, tá certo? Isso aqui tem um erro na próxima equação, eu acho. Isso aqui está errado, né? Porque isso aqui é a razão. Essa equação aqui está errada, né? Isso aqui, né? Isso aqui é a largura sobre L, tá certo? A largura complexa sobre L, tá? Observe aqui, isso aqui é a largura ao quadrado. Né? Se eu tirar a raiz disso aqui vai dar L, né? E a raiz disso. Então, isso é a largura sobre L. Esse é o erro, está faltando L na expressão seguinte. Mas isso aqui vai dar L aqui em cima, né? Se você olhar a expressão, não tem esse L aí. Sobre 2, largura complexa. Né? Aí fica exponencial em termos dessas grandezas, né? Aí a gente começa a ter mais, entender melhor o significado dessa VG0T quadrado, né? Largura complexa WT ao quadrado, né? A gente ainda não consegue interpretar direito isso, porque isso aqui é um número complexo. Se fosse real, dava, né? Exponencial de menos J. Aí tem K0Z. Então ficou simples, né? Menos W0T, né? Certo? A gente pode escrever o W de T, né? Minúsculo, como sendo, que é esse número complexo aqui, L vezes isso aqui, né? Como sendo seu módulo, W maiúsculo, elevado a J, uma fase, tá certo? A gente tira isso aqui, tá certo? Dessa expressão W2, né? Se eu fizer W2 minúsculo, né? W maiúsculo ao quadrado, exponencial de J2φ. Eu tenho a sensação que existe um erro aí, tá certo? Acho que vocês vão ter que descobrir isso aí. Tá? Acho que tem um pequeno erro que não tem nenhuma importância em termos do resultado que a gente tem, mas é esse 2φ aí, tá certo? Porque W2 está aqui, né? Certo? W2 é isso aqui, né? Ah, não, acho que tá certo. Tá certo. Se você calcular o módulo quadrado de W minúsculo, né, dá um módulo de W ao quadrado. Então, W ao quadrado, deixa eu fazer assim, W ao quadrado, né, é o módulo disso aqui, né, ao quadrado, tá certo? Vai dar L2, módulo disso ao quadrado, que dá 1 mais isso aqui ao quadrado, certo? Isso aqui eu vou chamar assim, né, só para L2, 1 menos J, P de T, né? Que é P de T é exatamente esse parâmetro aqui. Né? É o fator que tem lá. O fator que tem no complexo, né? Então você obtém exatamente, se você escrever desse jeito, né? O número complexo é 1 menos JB, né? Então a tangente de φ dá esse B, né? Que é a fase do número complexo, certo?
Bom, então com essas transformações, né, que fica com essa expressão aí, que aparece. Observe que aqui tinha um W minúsculo, ficou módulo e a fase veio para cá, tá certo? Que era J' veio aqui para cima, tá? Né? Isso aqui esse número aqui é o número que está no denominador da gaussiana. Né? Multiplica por ele conjugado em cima e embaixo, e você vai ter agora mais um número complexo aparecendo, né? Certo? Então, o resultado que você tira, tá certo? Esse resultado agora mais... Apareceu agora a largura real aqui, tá certo? A fase está aqui, né? O número complexo aqui, a fase veio bater aqui, tá certo? Né? Aqui tem uma gaussiana conhecida, né? Porque essa aqui é uma largura física. Tá? E aí aparece essa confusão aqui todinha, tá? A gente vai tentar entender, certo? O erro é que está faltando esse L aqui na nota de aula, certo? Observe que o centroide da gaussiana viaja, tá certo? Com velocidade VG0. Tá? A largura da gaussiana varia de acordo com essa função W de T, que a gente acabou de... Vou escrever aqui separado para não ficar indo outro, né? Que é dada por L2, né? 1 mais B2. Esse B só existe, né, por causa da derivada da velocidade de grupo. Então, B2 é igual a... Melhor, B, né? É 2 derivada da velocidade de grupo T sobre L2. Né? Então, a largura aumenta com o tempo, né? Quadraticamente aí, tá certo? Raiz quadrada de 1 ao quadrado, né? Devido à existência de uma variação da velocidade de grupo. Se não existisse variação da velocidade de grupo, esse termo não existia. Na nossa análise da aula anterior, a gente fez a aproximação desprezando a derivada segunda, que era exatamente esse termo aqui. Então, ele não perceberia esse tipo de efeito que a gente está percebendo aqui, certo? Né? Então, ou seja, o que acontece? A largura da gaussiana aumenta, né? Ela se estende cada vez mais no espaço. Se ela começa com largura, quando se propaga, começa a aumentar de largura. E a sua amplitude cai, certo? Né? A energia constante não está tendo perda no sistema, não. Ela está alargando e está diminuindo para você conservar a energia. Tá? Bom, o que é isso aqui, né? Certo? Observe que tem um termo aqui que é uma fase que não tem importância, muita importância, como a gente vai ver já, certo? Aparece aqui mais um termo aqui, tá certo? Mas aparece essencialmente de novo, né? Aquele termo z menos vg0t ao quadrado, e aqui aparece o que apareceria, certo? Esse b, se ele não existisse, né? Esse termo aqui não existia, seria aquela fase convencional que a gente conhece. Mas devido ao b, aparece esse termo aqui quadrático em z. Isso dá uma característica importante ao pacote de onda, certo? Isso aqui é a fase instantânea da portadora que depende de Z e T, certo? Se eu conseguir escrever aqui, isso aqui é uma fase θ de Z, vamos escrever, né? T. Tá muito ruim, não sei o que aconteceu aqui. Então a portadora tem uma dependência, né? A fase dela depende de Z e de T. Tá? Quer dizer que você não tem mais um cosseno cuja frequência é constante, certo? Normal. A frequência é variável. Né? De que forma essa frequência varia? Né? Então você... Olha, isso aqui, né? Θ de ZT, certo? Θ é exatamente, né? Pode ser determinado, né? Como a fase num determinado instante de tempo, ou seja, um ângulo, vamos falar em ângulo, um ângulo no momento de revolução, né? Em determinada situação, tá certo? Pode ser determinado num ângulo no tempo inicial, certo? Mas, ele na verdade está fazendo análise espacial, né? Ao contrário, né? A gente está falando, quando a gente tem uma onda se estendendo no espaço, a gente quer saber, tira uma foto, tá certo?
e obtém, olha para toda a portadora no espaço, né, e vê como é que está variando a fase ao longo do espaço. Né? Então, isso é num determinado instante de tempo, você tira na foto. Então, a relação é, num ponto de coordenada Z, a fase pode ser relacionada com a fase a coordenada zero, tá certo? Mas, né, o efeito acumulativo da variação disso aqui, ou seja, mais integral de 0 a z, da derivada de θ, né, em relação a z dz. Né, certo? Então é assim que você determinaria, né, a fase no determinado ponto de coordenada z. Isso aqui, então, é o quê? É o número de onda, né, local, certo? K de z. Né? Num ponto de coordenada z, o número de onda, ou seja, a frequência espacial local, é simplesmente a derivada de θ da fase em relação a z. Certo? Isso seria semelhante no caso do tempo. Né? A frequência num determinado ponto t é a derivada da fase em relação ao tempo. Né? Você tem a frequência angular, né? Ciclos por segundo. Certo? Então você tem que integrar o ângulo para você obter, né? Integrar a frequência, na frequência você obter um ângulo, ou seja, a fase. Certo? Então é isso que a gente precisa saber. Como é que o número de onda, tá certo? A frequência espacial varia com z, né? É variável, não é mais constante. Então se a gente pega aquela expressão e calcular a derivada em relação a z, né? Derivada em relação a z disso aqui dá zero, certo? Derivada disso aqui em relação a z dá zero, né? Isso aqui dá k zero. Isso aqui dá uma função linear, né, em z, né? E em t também, tá certo? Então isso aqui daria a derivada disso aí, tá certo? Onde é que está a derivada, hein? Quer dizer, não calculei, mas daria K0, tá certo? Mais uma função linear de z, né? Em cada instante de tempo t. Essa função linear vem um 2 aqui, fica 2bt sobre w ao quadrado, z menos v de 0t. Deixa eu colocar ela aqui. Não posso ver, mas eu posso ver rápido aqui, né? O meu k de z seria isso aqui, k de zt, né? Seria k0. Né? Menos, mais 2b sobre w, né? Z menos V de G0T. Tá? Em cada instante de tempo, você tira uma foto da sua pacote de onda no espaço e olha a frequência local variando ao longo do pacote de onda, certo? A frequência da portadora. Né? Então esqueça esse texto, ele está fixado. Ora, quando eu estou no meio do pacote, ou seja, quando Z igual a V de G0T, bem no centro, né? Isso aqui dá zero, certo? Esse termo não contribui. Quando eu estou à frente do centroide da minha gaussiana, certo? Z maior, esse número aqui dá positivo, certo? E se Z for menor, esse número dá negativo. Ou seja, se Z for maior que VG0T, num dado instante de tempo, né? Se eu estiver à frente do centroide, K vai ser maior do que K0. Né? No centro, K é igual a K0. E abaixo, né? O centroide. Se numa coordenada espacial, né? Abaixo do centroide, K menor do que K0. Né? Função linear. Certo? Então, se você fosse fazer um gráfico, num determinado instante de tempo, certo? Teria aí. Está se comportando estranho por causa desse mouse também. Isso aqui é o efeito da largura, né? Mas o que a gente está aqui enfatizar aqui é essa questão da frequência local, né? Que seria esse comportamento do K. Vamos olhar em termos de frequência espacial. A frequência espacial é mais baixa abaixo do centroide e mais alta acima, né, do centroide, tá certo?
Isso é um efeito conhecido como gorjeio, né? Não sei se vocês já ouviram falar disso, né? Isso veio do inglês chirping, né? Chirped pulse, né? Gorjeio é um efeito que dá que um passarinho como gorjeio faz, né? A frequência vai aumentando, certo? Então, se você for olhar plotar o gráfico dessa gaussiana que tem esse efeito de gorjeio, né? Você vai ver algo desse tipo aqui, tá certo? Né? Observe aí o efeito, né? Esse aqui é o centroide, tá certo? Aqui é o centroide da gaussiana. Frequência baixa para cá e passou a frequência alta. Né? Então você vai aumentando a frequência. Aquele assovio vai aumentando de frequência, você veria. Então é o gorjeio, né? Esse aqui é o efeito de gorjeio conhecido em todo meio dispersivo, além de você ter alargamento, né, dispersão, etc., você tem esse efeito aí de gorjeio. Né? Vamos ver algumas simulações aqui para ver como é que é esse pacote de onda, tá certo? Você tem aí, se pegar os três, ó. Cadê a outra, cara? Deixa eu achar ela, peraí. Vou mostrar uma outra, né? Esse pra mim desapareceu o negócio aqui. Deixa eu achar aqui, peraí. Só um minuto. Bolas. Tá separando aqui. Ele tá assim porque está carregando esses filmes aqui. Está com esses filmes carregados há um tempão, por isso que tá lento. Agora que eu lembrei. Ok, vamos ver aqui. Onde é que está o negócio aqui? 985, né? Deixa eu achar ela, tá certo? Achei a Gauss 2, né? Bom, isso aqui é a propagação de um pulso gaussiano. A portadeira não tem tão alta frequência assim. Acho que talvez dê para ver. Não sei se dá para perceber o efeito de Gorget aqui. Está difícil de perceber, né? Eu acho, certo? Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu pegar outra função aí. Não sei por que Gaussável, né? O que é isso aqui? 3. Gente, rapaz. Gauss 5, né? Gauss 5 é essa aqui. Essa aqui estava lá. Exatamente para vocês saberem o que é a condição inicial que a gente falou, né? O que é a derivada zero, certo? Imagine dois pulsos gaussianos colidindo, né? Que é o que vai acontecer aqui, certo? Então é exatamente isso. No momento da colisão, né? Você tem aí essa parada, certo? Então uma onda estacionária de repente, então a derivada de t dá zero, né? Então você vê. Então aquela condição inicial, você não pode ter uma onda eletromagnética parada no espaço, né? A condição inicial não existe, né? Mas ela pode ser simulada como dois pulsos colidindo, naquele tempo ela está localizada ali e a derivada dá zero. Então um vai para a direita e vai para a esquerda, que é o que acontece aqui, né? É exatamente essa paradinha aqui, ó. Essa paradinha é derivada igual a zero, que é a nossa hipótese, né? Então ele pode simular para outras condições iniciais, tá certo? Não, passa pela outra. Uma não interfere com a outra, não. São fótons, né? Ele não tem massa, não tem nada, certo? Hã? Superposição. Superpõe e vai-se embora. Não tem perda nem nada, né? Foi-se embora, certo? Agora, deixa eu ver se a gente vê aqui. Aqui dá para ver talvez o efeito de gorjeio melhor, tá certo? Deixa eu ver aqui no começo. Porque a coisa começa a ficar cada vez mais acentuada, meio que você evolui no espaço cada vez mais. Né? Essa frequência começa a ficar muito. A variação de frequência ao longo da onda começa a ficar muito forte. Né? Aqui, acho que talvez dê para ver. Aqui a frequência é um pouco mais baixa do que aqui. Né? Você observa que aqui está mais do que aqui. Né? Então, isso aqui já demonstra um efeito de gorjeio que talvez no começo não seja tanto assim. Certo? Ela está simétrica aqui, mais ou menos. Certo?
E aí começa a ficar a variação espacial da frequência, né? Deixa eu ver aqui. E aí, o que é a interferência intersimbólica, né? É exatamente isso aqui. Você tem dois pulsos gaussianos, separados no espaço, né? Você modula, né, uma fibra ótica, por exemplo, né? Eles estão separados no espaço, de fato, né? Que é a mesma coisa de separar o tempo, né? E à medida que eles se dispersam, vão começar a ocupar uma região do outro, né? Certo? É o que acontece. A gente sempre faz aqueles desenhozinhos, né, botando um em cima do outro, mas é muito mais complexo que isso, como a gente vai ver aqui. Aqui é um portador de alta frequência, tanto é que vocês não estão vendo, né, a variação. Vamos botar bem alta frequência mesmo, você vê o que acontece quando eles começam a se interceptar, certo? Você gera batimentos espaciais, certo? Então, por exemplo, nesse momento aqui, dois pulsos geraram 1, 2, 3, 4, talvez 5 pulsos diferentes, né? O batimento fez isso, certo? Essa é a figurinha da vinheta, né? É isso que você faz, certo? Então, essa é um ponto de vista mais real do que da real situação, né? O que acontece, tá? Bom, vou ficar por aqui.